Olá, irmãos, graça e paz. Quero dar continuidade com os irmãos à exposição, portanto, da nossa aula, da nossa aula de Cristologia. Especialmente hoje eu quero dar essa continuidade falando sobre as duas naturezas do Redentor, tá bom? Esse é o nosso tema, as duas naturezas do Redentor. E é importante nós, de imediato, entendermos que quando se trata da natureza do Redentor, das duas naturezas do Redentor, divina e humana, a, desde dos períodos ou dos primórdios, podemos assim dizer, a igreja ela sempre teve muito claro esse entendimento. Contudo, não havia uma sistematização. Sempre foi à luz da Bíblia, olhando para as Escrituras, Cristo é divino humano, mas não havia uma definição teológica especificamente a respeito desse tema, tá? A respeito desse tema. Só foi surgir uma definição doutrinária acerca das duas naturezas do Redentor a partir do Concílio de Calcedônia, tá? A partir do Concílio de Calcedônia. Nesse Concílio de Calcedônia que foi, então, debatido as duas naturezas do Redentor. Por que debatido? Porque Calcedônia foi uma reação a grupos que se levantaram, tá? Grupos que se levantaram para questionar se realmente Cristo era divino e humano. A partir, então, deste questionamento, é que se convoca o Concílio de Calcedônia em 451, depois de Cristo, obviamente, para que esse concílio pudesse, então, dar uma resposta aos questionamentos levantados, portanto, por alguns grupos, tá? Por alguns grupos. Isso a partir do século XVIII, tá? Isso a partir do meados do século XVIII, especialmente, como eu coloco aqui no slide, né? Especialmente quando um período que é muito conhecido na história, que é o chamado período da razão, ou conhecido como período racionalista, iniciou, então, esse período racionalista, ou a época da razão, em meados do século XVIII. Ele é um grupo filosófico. Esse grupo filosófico, eles vão debater, eles vão defender de que tudo aquilo que não possa ser explicado pela lógica deve ser rejeitado. E aí, à medida que esse grupo começou a se levantar e questionar aquilo que era aceito como normal para todos, é que houve então a necessidade de convocar os teólogos para se reunirem e debaterem esse assunto. Porque, veja, eles não chegavam num consenso. À medida que esse movimento se levanta, dois grupos surgem para tentar dar uma resposta. E aí eu coloco que teólogos e filósofos, eles tentaram individualmente resolver o problema. Porém, muitos sempre tinham a tendência, ou os grupos tinham sempre a tendência de valorizar ora a natureza humana ou a natureza divina. Eles não conseguiam manter um equilíbrio entre a natureza divina e humana. É justamente a partir desta deste movimento que surge a partir do século XVIII, é que o concílio, então, de Calcedônia é convocado. Eu vou até pedir para vocês depois, justamente isso, como uma leitura complementar à disciplina, eu vou pedir que vocês
faça uma pesquisa de 3 concílios que existiu na história, extremamente importante para a igreja, que é o concílio de Nicéia, o concílio de Éfeso e o concílio de Calcedônia. O concílio de Calcedônia foi o último. O concílio de Nicéia, por exemplo, foi o concílio que debateu acerca da Virgem Maria, sobre essa questão de Maria ser a mãe de Deus. Então, o concílio de Nicéia vai debater sobre isso, e fala um pouco sobre a questão das duas naturezas, mas não chega num consenso, e tem o concílio de Éfeso e depois o concílio de Calcedônia. Foi no concílio de Calcedônia que se produziu um documento, aonde nesse documento havia a convicção, ou como a igreja entendia as duas naturezas do Redentor, tá? As duas naturezas do Redentor. Então, a Bíblia afirma: Cristo tem as duas naturezas. Cristo é divino e humano. Porém, você não vai enxergar na Bíblia, você não vai encontrar nenhum versículo, os autores bíblicos dizendo: Cristo agora está agindo na sua natureza humana, Cristo agora está agindo na sua natureza divina, Cristo é divino e humano. Você não vai encontrar na Bíblia essas afirmativas. O que você vai encontrar na Bíblia? Textos que apresentam naturalmente Jesus agindo como divino e Jesus agindo como humano. Isso nós vamos ver aqui na nossa aula. Então, veja, é importante que nós entendamos isso. A doutrina, a doutrina das duas naturezas do Redentor, nós podemos entender que é uma doutrina importante para a igreja, é uma doutrina que diz respeito à, à obra de Jesus Cristo. Ele ser divino e humano está diretamente relacionado à sua obra, aquilo que ele veio cumprir por nós. Então, veja, a intenção, obviamente, nossa, na teologia sistemática, quando vamos falar das duas naturezas do Redentor, obviamente que não é esgotar o assunto, mas o que nós queremos? É oferecer bases bíblicas, mostrar que essa doutrina é bíblica, acerca da divindade e humanidade, que Cristo ele tem as duas naturezas e não é difícil, portanto, provar nas Escrituras. E aí eu quero caminhar com vocês, primeiro mostrando algumas provas bíblicas da divindade de Cristo a partir do Antigo Testamento. Eu coloco aqui em tela, pelo menos aqui, três textos do Antigo Testamento e um texto do Novo, apenas para mostrar que esses textos eles estão relacionados diretamente com o Novo Testamento. E aí eu vou pedir que vocês leiam, dê uma pausa na videoaula e leiam esses textos, porque aqui vocês vão perceber claramente onde Cristo ele é apresentado como sendo divino, Especialmente eu vou ler aqui o Salmo 2, o verso de número 6 a 12, e eu quero destacar esse texto, não por ser o mais importante, mas apenas para que nós possamos ler. A partir do verso de número 6, diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me as nações, pede-me e eu te darei as nações por herança. Especialmente aqui, irmãos, quando ele diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, ele quem? Ele quem? Deus. Deus disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui nós temos, obviamente, um salmo messiânico, tá? Nós temos um salmo messiânico, onde tem acerca do Messias. Até o título na Ara, na revista atualizada, vem como falando o reinado do ungido de Deus, ungido que nós já vimos, né? Esses termos, né? Por isso que eu comecei justamente com os nomes bíblicos de Cristo,
ungido ou Messias. Aqui, obviamente, quando ele diz, tu és meu filho, hoje te gerei, tem uma afirmação clara de que Cristo é filho de Deus, e sendo filho de Deus, ele é, portanto, divino, de procedência divina. Os irmãos podem comparar o Salmo 2 com Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9. Posteriormente, vocês podem ler o Miqueias 5, 2, Isaías 9, 6, e vocês vão perceber claramente a presença da doutrina da divindade de Jesus Cristo. É importante destacar, irmãos, também, que na encarnação, quando Jesus encarnou, não houve nenhum acréscimo à sua natureza divina, mas o Verbo, ele adquiriu uma natureza humana que não possuía antes da encarnação. Por exemplo, Paulo trata das duas naturezas do Redentor, embora sem usar a palavra natureza, porque essa expressão que nós vemos, a natureza, é um termo teológico com referência a Cristo, tá? Esse é um termo teológico com referência a Cristo. Você não vai ver Paulo falando a natureza do Redentor. Nós vamos perceber Paulo apresentando a divindade e a humanidade de Jesus. Então, Antigo Testamento, 3 textos destacados apenas para provar que no Antigo Testamento já se falava de um Messias, de Jesus, como sendo divino. Como eu disse, Paulo trata da natureza do Redentor, da natureza divina e humana do Redentor. Especialmente se tratando da questão divina, textos como Romanos capítulo 1, Paulo deixa muito claro que Cristo ele é divino. Vamos ler Romanos capítulo 1, eu vou ler para os irmãos, e Paulo, então, vai tratar acerca das duas naturezas do Redentor, em Romanos 1, versos 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui neste texto, tá? Nesse texto, Paulo diz o seguinte, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 observações que eu quero fazer aqui no texto. É impressionante que ele fala da descendência, e quando o apóstolo Paulo vai falar da descendência, ele vai dizer aqui, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. A gente vai ver depois o texto. Segundo a carne, ele está falando da humanidade. Ele tem, como humano, ele tem uma descendência, ele veio da descendência de Davi. Mas, como divino, o texto vai dizer que ele foi designado filho de Deus. A expressão, então, aqui, segundo a sua divindade, designado, né, segundo o Espírito de Santidade, conforme conforme segundo a carne. Então, a presença das duas naturezas aqui no texto. Quando ele fala que foi designado filho de Deus, ele está falando da natureza divina, da procedência. E quando ele fala segundo a carne, ele está falando da natureza humana, da sua encarnação. Então, nós temos, meus irmãos, claramente a presença das duas naturezas do Redentor na Bíblia. Outro texto que os irmãos podem ler é o texto de Romanos capítulo 5, capítulo 9, verso 5, onde Paulo fala de forma muito clara das duas naturezas do Redentor. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 9, verso 5, ele diz: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. O qual é segundo a carne?
segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito. Então ele fala, Jesus ele é segundo a carne, natureza humana. E nós precisamos entender aqui que a expressão carne, ela tem duas conotações no Novo Testamento. A segunda carne pode se referir à natureza humana e também à natureza humana pecaminosa. Mas no caso aqui no texto, Paulo afirma da natureza humana e não essa natureza humana pecaminosa, porque Jesus não pecou, ele não peca. O que eu quero dizer, portanto, meus irmãos, que quando Paulo usa essa palavra no Novo Testamento, ele está se referindo de forma muito clara às duas naturezas do Redentor. Portanto, Paulo afirma aqui as duas naturezas de Cristo. A natureza humana está expressa no fato dele descender dos judeus. Jesus possuiu uma natureza, Jesus possuiu uma natureza justamente humana, uma genealogia entre os homens. Era da linhagem de Davi. Como eu disse, a palavra carne, uma referência à natureza, uma natureza humana. Dessa forma, portanto, nós podemos afirmar que Cristo ele assume essa natureza humana. O Cristo divino se encarna, ele assume a natureza humana. Outros textos a gente pode destacar, como João capítulo 1, verso de 1 a 3, versículo 14 e 18 do mesmo capítulo, Romanos 1, 7, especialmente aqui em João, nós podemos ler essa definição, essa verdade acerca das naturezas do Redentor. Observe como que João, no seu primeiro capítulo, ele apresenta essa realidade. A partir do verso 1 até o 3, ele diz: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de divindade. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora perceba a mudança. Quando ele diz aqui, o texto continua ele dizendo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. E os seus não receberam. Então, veja, ele fala de um Cristo eterno, estava com Deus. Não houve um princípio da divindade. Por isso que ele se encarna. Por isso que ele se encarna. Se você ler também a primeira carta de João, 1 João, no seu capítulo 1 também, os irmãos vão perceber, eu nem coloquei aqui no nosso esboço, mas os irmãos vão perceber também a presença dessa verdade, das duas naturezas do Redentor, quando ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos a vida, temos visto, e dela damos testemunho, segundo a vô anunciamos a vida eterna. E ele diz, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz, portanto, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, meus irmãos, nós temos claramente aqui, apontando, né, para o Antigo Testamento e apontando, portanto, para o Novo Testamento, especialmente Paulo. Podemos citar vários textos, nós podemos citar a carta de Paulo aos Colossenses, uma carta extremamente cristológica,
É só você ler essa carta de Paulo aos Colossenses. Ele vai falar de um Cristo divino, que tem primazia, que está acima de todas as coisas. Ah, nós vamos poder perceber isso, mas eu acredito que esses textos que eu destaquei em tela, eles são suficientes para que nós entendamos a presença da divindade e da humanidade de Jesus Cristo nas Escrituras. Como homem, Jesus ele teve sede. Como homem, Jesus ele teve fome. Como homem, Jesus ele teve sono. Ele cansou. Como Deus, ele caminhava, ele cumpriu o seu ministério. Quando nós estivermos falando sobre os estágios de humilhação do Redentor, nós vamos nos deter um pouco num detalhe que Jesus ele abre mão das suas prerrogativas de majestade para que ele pudesse cumprir o seu ministério como homem também. Mas a gente vai ver depois, quando estivermos falando do estágio de humilhação e exaltação do Redentor. Mas eu quero destacar primeiro, mostrando para vocês que tanto o Antigo e o Novo Testamento, especialmente focando nas cartas de Paulo, vai dar provas bíblicas da divindade de Jesus Cristo. Contudo, nós também podemos observar, e aí tantos outros textos a gente pode destacar aqui, mas eu quero observar que os sinóticos também, Mateus, Marcos e Lucas, também sustenta, dá um retrato da divindade de Jesus Cristo. Vão apresentar o Cristo que é verdadeiramente divino, do começo ao fim. Temos registro de Cristo como uma pessoa sobrenatural, quanto como um filho do homem, ou seja, natural. Textos como Mateus 5, verso 17, e Marcos 8, verso 38, provam isso. Veja, eu estou falando de provas bíblicas da divindade e da humanidade de Jesus Cristo. Então, obviamente que é natural que eu cite bastante textos para vocês. Então, veja, conforme eu disse aqui, os irmãos podem ler esses textos e vão perceber claramente isso. Especialmente Mateus, capítulo 5, verso 17, apenas para ler um texto, depois os irmãos também vão ler Marcos 8, 38. Mas vejam o que o evangelista Mateus vai dizer aqui, né, no capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Então, veja, nós temos, portanto, a presença, né, dessa divindade e da humanidade, obviamente, de Cristo, tá? Essa humanidade de Cristo.